Olá, estudantes do Paraná, do nono ano. A aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as características demográficas da Europa, as características da população europeia. Então, o objetivo da nossa aula é identificar as principais características da população da Europa, dados estatísticos e estrutura que refletem a realidade populacional do continente. Começando aí com esses questionamentos, o que você entende por dinâmica demográfica? Conhece a quantidade de pessoas que vivem no seu município de residência? Você consegue imaginar quantas pessoas vivem no continente europeu? Será que existe alguma diferença demográfica gritante entre o Paraná e a Europa? Como se comporta a população? Para começar, a gente tem que falar de demografia. A demografia é a parte da ciência que se responsabiliza por estudar o comportamento populacional. Então vamos ler aqui. Demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional humana por meio de estatísticas que utilizam como critérios a religião, educação, etnia e outros critérios que são influenciados por fatores como a taxa de natalidade, fecundidade e migrações. Falando da demografia na Europa, o continente europeu ele passou por diversas fases demográficas e atualmente ele vive uma transição demográfica bastante avançada. A demografia da Europa é importante não apenas historicamente, mas também na compreensão das relações internacionais e da dinâmica populacional contemporânea. Quando nós estamos falando de Europa, é interessante pensar que mesmo em um território relativamente pequeno, se a gente olhar aqui, o território da Europa não é muito maior do que o do Brasil, você vai ter nesse território muitos países, mais de 50 países nesse pequeno território. Isso muito se dá por conta dos isolamentos que tiveram na região por muitos anos, durante toda a Idade Média e depois a Idade Moderna. Então isso vai fazendo com que se tenham muitas diferenças culturais. Falando da demografia ainda, questões demográficas da Europa atuais e passadas incluíram a imigração por motivos religiosos, relações sociais, imigração econômica, declínio da taxa de natalidade e envelhecimento populacional. Falando em envelhecimento populacional, esse é um problemão que o continente europeu vive hoje. E a distribuição da população da Europa acontece de forma muito dispar. Se nós formos olhar um mapa aqui, existe uma grande quantidade de pessoas que moram nas capitais, ali na Alemanha, na região de Berlim, na região de Paris, em Londres, mas existem grandes vazios demográficos, principalmente no norte da Europa, como vocês podem ver aqui, aonde nessa região é muito frio e justamente o frio acaba prejudicando a vida de modo geral no continente. Falando da população europeia, o continente tem uma grande diversidade étnica, linguística e cultural. Aproximadamente 740 milhões de habitantes, ou 12% da população mundial, uma grande quantidade da população vive na Europa. E existe uma grande heterogeneidade cultural, é aquilo que eu falei antes. Nós temos no continente europeu, por exemplo, eslavos, germânicos, latinos, são povos diversos que vieram habitando aquela região ao longo dos séculos. Sobre a distribuição da população na Europa, a população europeia encontra-se mal distribuída em seu território. As áreas mais povoadas ou de maiores densidades demográficas estão localizadas junto aos mais importantes cursos fluviais existentes, como o Rio Reno, que atravessa a Alemanha e a Holanda, e o Rio Pó, no norte da Itália. As áreas menos povoadas ou de menor densidade glacial ou de menor densidade demográfica estão localizadas na zona glacial desse continente. Falando da densidade populacional, eu quero que vocês olhem o mapa aqui, que a gente consegue perceber aquelas diferenças que eu havia falado antes. Existem alguns locais com mais de 500 habitantes por quilômetro quadrado, como na Alemanha, no Reino Unido, na França, e existem lugares com menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado, como no norte da Noruega, na Suécia, na Finlândia, na Islândia. Muito se dá por conta da geografia local. Falando ainda sobre os maiores aglomerados urbanos do continente europeu, nós temos Moscou na Rússia, Istambul na Turquia, Londres no Reino Unido, Paris na França. Em 2010, o número de habitantes na Europa que vivia em área urbana era de 555 milhões de pessoas. Se a gente for pensar que existe pouco mais de 700 milhões de pessoas na Europa, a maior parte absoluta da população
vive nas grandes cidades. Para a gente falar um pouquinho mais, para aprofundar um pouco mais o assunto, é interessante a gente diferenciar o que é um país populoso e o que é um país povoado. Um país populoso é aquele país que tem a população absoluta muito elevada, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país populoso. Já o país povoado é aquele país que tem uma grande... como eu posso falar? É aquele país que tem uma grande densidade demográfica. É um país que tem uma grande densidade demográfica. Então, é um número total de pessoas por quilômetro quadrado. Por exemplo, o Vaticano, o menor país do mundo, é também o país com a maior densidade demográfica, com mais de 1.500 pessoas por quilômetro quadrado, mesmo que a população do Vaticano seja inferior a 1.000 pessoas. Isso se dá porque o país não chega a ter 1 quilômetro quadrado. Bem, falando ainda dos países mais populosos da Europa, nós temos a Rússia, e é muito importante pensar que a Rússia é o país mais populoso da Europa, mas de longe é o menos povoado da Europa. Muito se dá por conta da extensão territorial. A França, com 62 milhões de habitantes, Reino Unido com 60 milhões de habitantes e a Itália com 58 milhões de habitantes. Já os países mais povoados, nós temos os Países Baixos, com 489,1 habitantes por quilômetro quadrado, a Bélgica com 343,2 habitantes por quilômetro quadrado, Reino Unido, Alemanha e Itália, seguindo esse ranking. O Vaticano não entra aqui porque realmente o Vaticano é um país muito pequeno e basicamente ali está só o centro da Igreja Católica. Falando ainda sobre o crescimento populacional europeu, embora detentora de grande população absoluta, a Europa possui atualmente um ritmo de crescimento populacional inferior a qualquer lugar do mundo. Isso se dá por conta da transição demográfica, onde a maior parte dos europeus buscam planejar suas famílias e já há mais de 40 anos nós temos um ritmo de crescimento populacional muito baixo. Então a Europa depende basicamente da chegada de novos migrantes para aumentar a população do continente. Sobre o déficit populacional, não deve ser tomado como regra, mas de maneira geral, os países mais desenvolvidos são os que apresentam crescimento vegetativo negativo. Então a gente pode ver que quanto mais desenvolvido é um país, normalmente o crescimento vegetativo é baixo. Crescimento vegetativo basicamente é a quantidade de crianças que nascem e a quantidade de pessoas que morrem, cruzando as duas informações. Dessa forma, o déficit populacional tende a se acentuar, aliás, em toda a Europa. Agora vamos para uma atividade aqui. A partir da tabela ao lado, analise os dados e escreva quais são os países europeus que apresentam as maiores e menores taxas de crescimento entre 2000 e 2015. Agora é com vocês.
agora que vocês já tiveram esse tempo, vamos ver a resposta da atividade, né? Só antes de falar da resposta, quero que vocês deem uma olhada na tabela comigo. A gente tem as menores taxas de crescimento vegetativo na Lituânia, Bulgária, Belarus, Rússia, Itália e Alemanha. E as maiores na Albânia, Irlanda, Macedônia, Noruega, França e Países Baixos. Para a resposta, né? Dentre as menores taxas, podemos citar a Lituânia, Bulgária e Belarus, ou Bielorrússia, como os países que apresentam as taxas negativas de crescimento entre 2000 e 2015. Dentre as taxas positivas de crescimento, podemos citar Albânia, Irlanda, Macedônia, que se destacam como países onde existe um crescimento positivo. É importante pensar num contexto geográfico geral, quando a gente fala de Macedônia, Albânia, né, são países que demoraram para se industrializar e eles estão passando ainda nesse momento por uma situação de desenvolvimento. Eles não necessariamente podem ser considerados países desenvolvidos já, eles são praticamente países emergentes, assim como o Brasil. Então eles ainda estão vivendo esse momento da transição demográfica. Falando do crescimento populacional agora, né? O crescimento da população europeia ele foi muito acentuado quando melhoram as qualidades de vida, principalmente por conta da maior expectativa de vida. A qualidade de vida das pessoas no continente europeu vai fazer com que eles tenham maior expectativa de vida. E aí nós vamos ter lá, né, a expectativa de vida corresponde a quantos anos, em média, as pessoas viverão se forem mantidas as condições de vida no momento em que a previsão foi realizada. Obviamente, não se leva em consideração uma possível guerra ou catástrofes, né? Nós estamos falando das condições atuais do país naquele momento em que está sendo analisado. Sobre o crescimento natural ou vegetativo, é determinado pela diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então, sempre que nascem mais pessoas que morrem, nós vamos ter a população crescendo naturalmente ou crescimento vegetativo. E a taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Quando a gente fala de taxa de fecundidade, para poder repor a população, é necessário que as mulheres tenham pelo menos 2,1 filho por mulher. Obviamente, isso é uma média, é impossível uma mulher ter só 0,1 filho, né? Mas é questão de média. Agora vamos falar então de alguns problemas, né, que têm freado o crescimento populacional na Europa. Baixos níveis de crescimento populacional decorrentes da queda na taxa de natalidade. É aquilo que eu havia falado antes. Ali por volta dos anos 70, boa parte dos europeus começam a planejar melhor a sua estrutura familiar e buscam ter menos filhos. Muito por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho, a vida acadêmica de muitas pessoas, e aí as pessoas elas vão postergando a ideia de ter os seus filhos, deixando sempre para depois. Passa dos 40, a pessoa já cogita em não ter mais filho, por conta da idade, já acha que talvez não valha mais a pena, talvez valha mais a pena adotar uma criança, e aí já entra em outras questões que não o crescimento populacional. E a expectativa de vida na Europa, ela vem crescendo, né? Hoje, na Europa, a expectativa de vida, de modo geral, é de 75 anos, muito semelhante com a expectativa de vida do Brasil, que está por volta de 74 anos. Mas, se a gente levar em consideração o continente europeu, com um déficit do crescimento vegetativo e muitas pessoas mais idosas, isso pode gerar problemas previdenciários. Porque eu tenho uma maior parte da população já aposentada, enquanto uma menor parte da população vive, né, no mercado de trabalho, fazendo com que o continente europeu dependa de imigrantes para poder ter um mercado de trabalho realmente ativo. Mais uma atividadezinha aqui, né? Que análise podemos realizar com relação ao gráfico da pirâmide etária do continente europeu? Muito importante, eu quero que vocês analisem comigo aqui essa pirâmide etária. Só relembrando, pirâmide etária é um gráfico que a gente utiliza para representar a densidade demográfica de um país ou de um determinado lugar, de acordo com o sexo da pessoa e a idade da pessoa.
Nesse caso aqui, essa pirâmide etária, ela pega o continente europeu como um todo. Se a gente for olhar a base dessa pirâmide etária, né, nós vamos ter aqui uma população relativamente pequena de crianças, e quando chega pessoas com mais de 30 anos, até pessoas com 64 anos, né, esse corpo maior da pirâmide é onde está a maior parte da população europeia hoje. Então a maior parte da população europeia ainda está na vida adulta. Só que se a gente for ver, a reposição de jovens é muito pequena para os próximos anos. E quando a gente fala de pessoas mais velhas, tem um rápido decréscimo populacional por vários motivos. Vale lembrar que a Europa foi o principal palco da Segunda Guerra Mundial. Detalhe importante nessa pirâmide etária é que se a gente olhar as idades mais idosas, né, acima dos 90 anos, o número de homens é muito inferior ao número de mulheres, justamente por conta da guerra. Agora vamos para a atividade, né? Que análise podemos realizar com relação ao gráfico da pirâmide etária do continente europeu, e aí é com vocês.
Bem, agora que vocês já tiveram tempo para responder essa atividade, vamos ver a resposta, como que ela vai ficar, né? A população europeia encontra-se envelhecida, fato explicado pela alta expectativa de vida e a baixa natalidade da sua população. É aquilo que eu havia falado antes, né? A população europeia, bem dizer, nos últimos 40 anos, ela tem um decréscimo no número de natalidade, na taxa de natalidade. A maior parte das pessoas buscam cada vez ter menos filhos. E aí a chance de entrada de novas pessoas, né, um aumento da área de idade de pessoas no mercado de trabalho, só acontece através da migração. Mas recentemente nós tivemos alguns problemas quanto a isso no continente. Bem, para retomar o conteúdo da aula de hoje, nessa aula nós conhecemos a dinâmica demográfica existente no continente europeu, que, dentre outras características, apresenta um envelhecimento populacional. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais!